Este é outro vídeo de propaganda. Eu estou fazendo ele para anunciar que está disponível lá na loja do Kindle e no site da Amazon a nova edição digital de CJC, Cooperativa da Justiça da Cidade, volume 1, Pesadelos e Família, da minha autoria. Esse volume 1 de CJC, eu já havia publicado ele de forma independente, nessa edição aqui um tanto artesanal, em 2016. E agora eu estou relançando nesse formato digital. E eu vou falar rapidinho sobre o que é CJC. A história se passa 4 anos depois dos eventos lá de O Exército da Velha e a Pluma do Imortal, cuja edição digital também já está disponível e já tem um vídeo aqui no canal que eu comento rapidinho sobre. Então, CJC se passa 4 anos depois dos eventos lá de O Exército da Velha e da Pluma do Imortal e de toda a guerra entre as corporações de tecnologia para controlar ali o reino da nação. E 4 anos depois, o governo decide criar uma força-tarefa especial para lidar com casos fantásticos, estranhos e bizarros. Acontece no país algo muito estranho, muito absurdo, que ninguém consegue lidar. Mandam para lá a Cooperativa da Justiça da Cidade, cujo nome abreviado é CJC, para lidar com esse problema. Bom, a CJC ela é colocada sob comando do General Pedrão Stone, também conhecido como Soldado Invencível. Décadas atrás, o Exército da Nação criou um projeto secreto para criar um super soldado. Só que quando eles foram executar esse projeto, eles concluíram que, se o objetivo deles era criar um super soldado, o soldado perfeito, o melhor seria eles escolherem o melhor candidato possível. Um soldado que fosse extremamente forte, saudável, competente e hábil, porque se transformassem esse sujeito que já era idealizado, o super soldado seria perfeito. Então, nesse processo, selecionaram o Pedrão Stone, que era um homem forte, atlético, poderoso, e ele foi a cobaia para o projeto do Soldado Invencível. Só que ninguém sabe explicar o motivo, aconteceu alguma coisa errada no desenvolver do projeto. E o resultado foi que o Pedrão Stone ele ficou baixinho, magrelo, mirrado e asmático. E a partir de então, ele começou a servir o país como soldado invencível. O Pedrão Stone agora é general, e ele é um dos comandantes da CJC, e ele divide o comando da CJC com o Seu Juca. O Seu Juca é um senhor de idade, barrigudinho com bigodão. E ele é dono de uma oficina que conserta bicicletas. Só que o segredo do Seu Juca é que, na juventude dele, ele foi um inseto da bike. O primeiro super-herói da nação que inspirou todos os outros que vieram depois. E agora o Seu Juca é um homem mais velho, ele não tem aquele vigor para fazer missões em campo, mas ele é um cara que tem muita experiência. Então ele divide com o Pedrão Stone o comando da CJC. Já a equipe de campo, ela tem como líder de campo a Novata, que é uma personagem que aparece pela primeira vez no capítulo 22 do Exército da Velha e da Pluma do Imortal. E a Novata, ela é uma guria que é muito fã do Super Splash. Ela acha que o Super Splash é o maior super-herói que já existiu em toda a história do mundo. O sonho dela é ser uma super-heroína renomada para um dia conseguir ser a parceira do Super Splash. E a Novata, ela tem duas habilidades fantásticas. Uma delas é que ela é muito forte. A força dela é igual à soma da força de 11 homens, uma mulher e um cachorro. Um cachorro acima do peso. E ela tem a capacidade de visão em curva. Se tem uma pessoa escondida atrás do muro, a visão dela vai lá e dobra e consegue ver o que está atrás do muro. E ela conseguiu essas habilidades fazendo um pacto com uma entidade muito suspeita. O outro integrante da CJC é o inseto da bike atual. O Seu Juca foi o inseto da bike original, hoje ele está aposentado, mas ele treinou um sucessor que é o atual inseto da bike. E o inseto da bike é um cara que ele usa uma roupa e um capacete que parece um inseto, com uns olhões e umas antenas, e ele anda por aí de bicicleta. E ele tem como equipamento luvas e botas que fazem com que, quando ele dá um soco em alguma coisa, ou se ele chuta alguma coisa, essa coisa explode. Só que se ele explodir alguma coisa, ele gasta a carga das luvas e das botas deles, e para isso ele precisa recarregar. E para ele recarregar, ele tem dois métodos. Um deles é pegar um carregador e ligar o equipamento dele na tomada mais próxima. E o outro método alternativo é que, como ele está de bicicleta, a bicicleta dele tem um dínamo. Então ele pode ligar o equipamento na bicicleta e ir pedalando até recarregar. E o inseto da bike também é um coadjuvante que aparece pela primeira vez lá em O Exército da Velha e a Pluma do Imortal. O terceiro integrante da equipe inicial ali de campo da CJC é o Gondoleiro do Asfalto. E o Gondoleiro do Asfalto, ele é um gondoleiro, sabe aquele pessoal que conduz gôndola em Veneza? Então ele é um tipo gondoleiro, ele é um cara que ele usa uma camiseta listrada, um chapéu daqueles redondos de palha, e ele tem como arma uma daquelas varas que os gondoleiros usam para empurrar a gôndola. E além disso ele tem um equipamento, ele é o Gondoleiro do Asfalto,
é uma mini gôndola com rodas, que funciona como se fosse um tipo de skate motorizado. Então ele é um gondoleiro, mas ao mesmo tempo ele é um skatista. E o quarto membro dessa formação inicial da CJC é um personagem que também aparece pela primeira vez lá em O Exército da Velha e a Pluma do Imortal, que é o velho que podia voar. O velho que podia voar é um velho misterioso, que ele usa amarrado nos braços asas feitas de papelão, e ele sobe em lugares altos e fica gritando: eu posso voar. Então a equipe inicial da CJC são esses membros, e ao longo do desenvolvimento da história eles vão recrutando mais pessoas que são especializadas em outras áreas absurdas para complementar a equipe. E CJC funciona menos na lógica de um romance e mais numa ideia de novela. Tem CJC duas tramas de longo prazo, assim. Uma delas envolve o deus dos ferreiros e dos artesãos do mundo antigo, que ele desperta na atualidade e ele fica indignado com o mundo atual e ele quer fazer o mundo voltar a ser como era na época em que os deuses caminhavam pelo mundo e governavam tudo. E para isso ele começa a recrutar algumas pessoas que ele acha que são adequadas para substituir figuras mitológicas e divinas do mundo antigo. E a outra trama de longo prazo envolve um grupo de donos de grandes corporações que estão tramando ali uma guerra internacional para lucrar com isso. Mas ao mesmo tempo que tem essa trama de longo prazo que acontece no fundo, CJC funciona muito na ideia de monstros da semana. Em cada capítulo tem uma ocorrência bizarra e a CJC é chamada para tentar resolver esse capítulo. E uma coisa que eu tentei fazer em CJC é, conforme o tema do capítulo muda, tentar mudar um pouco do estilo narrativo, usando algumas técnicas e referências que tem a ver com aquele assunto que está sendo tratado. Este volume 1 aqui, que eu chamei ele de Pesadelos e Família, ele tem 9 capítulos. O primeiro é Com um Punho de Ferro eu esmagaria meus inimigos. Nesse primeiro capítulo, o que acontece é a aparição do deus ferreiro e ele provoca uma fuga da cadeia para libertar o primeiro recrutado por ele, mas ao mesmo tempo tem um grupo de terroristas tecnológicos que invade uma corporação de tecnologia para roubar algum equipamento que tem lá, e a CJC é acionada pela primeira vez para lidar com esses terroristas tecnológicos que estão invadindo uma grande corporação para roubar tecnologia. E esse primeiro capítulo ali, que é a estreia da CJC, eles sendo colocados em uma missão em campo pela primeira vez, e eu usei muito como referência nesse capítulo histórias em quadrinhos de super-heróis estadunidenses da década de 1990. É aquilo com muita ação, espetáculo e explosão. Já nos capítulos seguintes, é um arco chamado Reunião de Família. E esse arco ele é dividido em 3 capítulos. É o CJC Não Captat Muscas, Nuvem de Gafanhotos e Inseto Ex Machina. Nesse arco Reunião de Família, um jovem no interior ele é atacado por um sapo-boi humanoide gigante azul. E com a aparição de um sapo-boi humanoide gigante azul atacando garotos no interior, a CJC é enviada para descobrir o que está acontecendo e lidar com o problema. Só que quando eles chegam lá, além de ter que lidar com o sapo-boi gigante humanoide azul, eles descobrem que tem mais alguém por trás ali do sapo-boi humanoide gigante azul, e eles são obrigados a lidar com um problema que está relacionado lá com a origem do inseto da bike. E esse arco do Reunião de Família, que é em 3 partes, eu usei como inspiração muitas histórias de ação e de heróis de quadrinhos japoneses. A ideia de que tem personagens ali, que eles têm modos de ver um contexto e de se relacionar com uma situação que é tão diferentes que eles são levados a ter que se confrontar. Não tem como os dois coexistirem e lidar com a coisa ao mesmo tempo, e o jeito deles lidarem com as diferenças deles é a partir de um confronto. O capítulo seguinte se chama Que Reino é o Meu, e ele tem como centro ali o rei da nação. O rei da nação é o Ted Mipia III, e ele é o rei da nação, mas ele tem uma condição muito específica, que é ele não consegue guardar memória recente. Então é um tanto complicado para um rei administrar o país quando o rei tem problemas de amnésia e não consegue se lembrar do que está acontecendo. E a ideia desse capítulo é falar um pouco sobre a história e a estrutura de funcionamento das instituições políticas da nação, e para isso eu tento emular a fórmula de um documentário. Em seguida vem o capítulo Entre o Mímico e o Gato, e entre o Mímico e o Gato, pessoas começam a desaparecer na cidade, que é a capital da nação, e as investigações levam até uma loja de antiguidades que fica num beco abandonado, e nessa loja de antiguidades tem um gato que sempre fica na porta, um gato cinza, e esse gato olha para as pessoas de um jeito muito estranho. E acaba que a CJC tem que ir até lá para descobrir o que está acontecendo, né? E todo mundo sabe, né? Quando tem uma loja de antiguidades que fica numa rua abandonada no centro de uma grande cidade, é porque lá tem algum tipo de rasgo no tecido da realidade. E esse volume 1 termina com um arco chamado Mundo dos Pesadelos. E esse arco ele é dividido em 3 capítulos.
A primeira parte se chama Caça à Raposa, a segunda parte se chama Viciosidade Cíclica e a terceira parte é O Homem que Eu Poderia Ser. O que acontece nesse arco é o seguinte: um personagem, enquanto está caminhando pelo meio da área urbana da cidade, ele é transformado num raposomem. Um raposomem é tipo um lobisomem, só que em vez de ser um lobo é uma raposa. E ele se transforma numa fera selvagem e começa a atacar e destruir tudo que está em volta. A polícia da cidade tenta intervir, só que a polícia da cidade ela está sucateada porque a Secretaria de Segurança cortou as verbas que eram destinadas para a compra de munição de prata para a polícia, então os policiais estão agora sem munição de prata, e sem munição de prata, obviamente, é impossível parar um raposomem. E esse raposomem começa a avançar e destruir tudo de uma forma frenética e enlouquecida, e o único recurso possível é chamar a CJC para intervir. Só que tem um problema que, ao mesmo tempo que o raposomem está completamente enlouquecido, atacando as pessoas e destruindo parte do centro urbano da cidade, em outra parte da cidade aparece do nada uma cratera gigante no chão, e de dentro dessa cratera sai um robozinho. Só que esse robozinho ele tá armado com armas de alta tecnologia e começa a atirar para todo lado. E a CJC também é chamada para conter esse robô que tá metralhando tudo por onde ele passa. E a equipe acaba tendo que se dividir. Só que enquanto eles estão tentando parar essas duas ameaças de natureza completamente opostas, mas que estão ocorrendo simultaneamente em duas zonas da cidade, eles percebem que essas duas ameaças elas estão em rota de uma se encontrar com a outra. E se eles se encontrarem, vai saber o que estrago que vai causar. E se vocês quiserem descobrir, é só ler CJC, Cooperativa da Justiça da Cidade, volume 1, Pesadelos e Família. E se tudo der certo, mês que vem, em março, deve ficar disponível o volume 2 de CJC, em que a equipe tem que lidar com mais casos bizarros e absurdos. Eu vou deixar o link pro volume 1 de CJC aqui nos comentários. O Exército da Velha e a Pluma do Imortal também já está disponível lá na loja do Kindle e no site da Amazon. E obrigado e até o próximo vídeo.